Vamos para a nossa oração, fechando um pouco os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, nos entregando nesse momento, conversando intimamente sobre os nossos propósitos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas necessidades, conversando com a espiritualidade, se aproximando e fazendo uma conexão com a espiritualidade, mais próximo, colocando mais e mais na tela mental a imagem de Jesus, do seu Jesus, conversando sobre suas questões, cada um da sua forma, com as suas necessidades. E hoje, em especial, agradecemos a oportunidade de estarmos refletindo sobre as lições do Mestre Jesus e trazendo para as nossas vidas esses ensinamentos. Que os bons espíritos iluminem o nosso palestrante, todas as pessoas que estão nesse auditório, seus familiares e as que nos assistem através da TV Harmonia. Que a paz de Jesus, que o amor esteja sempre presente em nós, que nos vivifique e nos dê esperança para caminharmos, continuarmos as nossas jornadas espirituais e de aprendizado. Que a paz de Jesus esteja agora e sempre em nossas vidas. Que assim seja. Capítulo 1. Eu não vim para destruir a lei. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos até então incompreendidos e, por esta razão, arremessados ao domínio do fantástico e do maravilhoso. A essas relações, Cristo faz alusão em várias circunstâncias, e por isso que muitas coisas que disse permaneceram ininteligíveis ou foram interpretadas falsamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda do qual tudo se explica com facilidade. Assim como Cristo disse, eu não venho destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo também diz, eu não venho destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todo mundo, o que fora dito sob forma alegórica. Vem cumprir aos tempos preditos o que Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, portanto, a obra do Cristo que preside, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Com vocês, meus amigos, o nosso companheiro Fernando Santos, que é médico, é um dos diretores da nossa casa e também trabalhador da Universidade Livre do Espírito. Bom dia. É um sábado, está fraco. O sábado aqui é cheio de gás. Bom dia. Pronto. A nossa temática hoje é essa. Rodrigo, dá uma... iniciando o ano, e na realidade essa é a minha primeira atividade da casa no ano, né? Que eu tirei umas férias e é a primeira atividade que de fato eu estou voltando hoje. O Espiritismo, para mim, ele traz uma pérola fantástica. Porque até então,
como no que foi lido, ele não veio destruir a lei cristã, mas veio dar a ela, dar-nos a possibilidade de olharmos, certo, aquilo que o Cristo trouxe numa lente libertadora. Por que numa lente libertadora? Porque, antevendo a visão, certo, da construção do Pentateuco espírita, o que olhávamos dentro da construção cristã, ele trazia ainda, dentro dos seus elementos, uma interpretação que as pessoas traziam, porque não é ele que trazia, ainda encarceradora. Porque era uma visão que ele colocava, ou você vai para o céu, e aí as coisas se resolvem, ou você vai para o inferno e continua lá continuamente. Criaram um tal de purgatório, que era uma meia boca, que eu acho que é o jeito da gente de dar um jeitinho em tudo. Mas, que alguns vão dizer, não, mas isso já é um crescimento. Mas veja que a necessidade de manter um espaço que ele é sofrimento, dor, ranger de dentes, ou seja, como se nós ainda fôssemos crianças, que para não fazer determinadas coisas, nós temos que ser, certo, manipulados pelo medo, pelo temor. Então, não era uma proposta de esclarecimento, uma proposta de despertar da sua própria consciência, não, era uma proposta de se dobrar frente ao temor de determinadas possibilidades que poderiam ocorrer. Mas vejam só, quando a gente olha na Gênesis, que ela vai descrever que construiu-se lá Adão e Eva e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí é que segue-se a história, né, da cobra, da maçã e do que vem aí por diante. Perceba só que aquele paraíso descrito anteriormente, que aonde você não tinha um discernimento, era o que se falava da vida sobre esse planeta, aonde não havia o que nós hoje chamamos de espírito. Quando eu digo não havia, é porque a vida não é um estalar de dedos, ela é um processo. E aí o que é que acontece? O princípio espiritual começa, e a partir dos seus estágios primordiais, vai começando a mudar, certo, de corpos. E aí você vai ver reino mineral, vegetal, animal e homem. Quando a gente fala espírito, é porque aquilo animou o que nós chamamos de homem. Então, sai do Éden. O Éden que existir é esse Éden, de não ter consciência. Como eu sempre brinco com a cachorrinha que eu tenho em casa. Ela chega lá, não encontra comida, ela não pergunta, será que foi porque Fernando foi para Itacimirim e esqueceu de botar minha comida? Certo? Ou será que a crise está muito grande e aí não pôde comprar? Não, ela fuçou, não achou, vai se virar e ficar para lá. Então, esse era o Éden. O Éden aonde não tínhamos consciência, por não ter consciência, não julga, vai e toca. Quando a gente, então, desperta essa pérola, então, quando ele traz dentro da linguagem mítica, né, da Gênese, é que nós começamos a ter consciência. E aquela música, que acho que ela escolheu muito bem, fechando, não é possível viver de ilusão. Como é que a gente descobre que é ilusão? Facilmente. Faça um retrospecto na sua vida. Aqui não tem poucos novinhos, certo? Mas faça um retrospecto na sua vida e veja as suas quedas. Todas elas estão baseadas em ilusões. Todas elas estão baseadas em ilusões. Você imaginou, pensou, achou e não foi. Contudo, veja só, esse olhar preso, então, aquele atavismo de um bem perpétuo, de um mal perpétuo, ele é medonho. Porque, veja, se você olhar assim, então, foram de ilusões, foram. E quando você olha, você diz, mas Fernando, como fazer diferente? A gente sempre tem aspirações, a gente acha que pode dar e depois não dá certo. Porque não existe nenhum lugar restrito aonde ali seja só o mal, só o que não presta, ali fique só entre dor e ranger de dentes. Não. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Porque isso é um fato. Por que que é um fato? Justamente você sonhou, pensou, projetou, foi e não aconteceu do jeito que você queria. Graças a Deus. Graças a Deus que não foi do jeito que você queria. Porque se eu pedir para você olhar para trás e imaginar o que você
teve de queda e que foi ilusão. Agora imagine se tudo acontecesse exatamente como você tinha lá achado que ia acontecer. Quanto de oportunidades você perderia? Porque quantas oportunidades você teve que foi justamente desse advento de não ser como você planejou. Para a gente poder ainda dar uma arrumada nisso, é pais e filhos. A criatura diz lá, o papai é juiz, certo? E o outro é um grande neurocirurgião. Porque são dois que se acham deuses, né? Então, aí o filho diz, papai, eu vou ser professor. E professor primário. Pronto. Já viu o que ecoou? Certo? Agora, veja só. O que nós temos hoje, que criou essas duas criaturas, certo? Um juiz e a outra neurocirurgiã, certo? Veio da onde? Do ensino. Então, nós estamos perdendo a habilidade de valorizar coisas que são essenciais. E para mim, quando eu junto isso à ideia do Espiritismo, é porque o Espiritismo ele tirou várias alegorias e me colocou em contato com o essencial. E quando eu trago isso, porque veja só, eu não vim destruir a lei, eu coloquei ali a imagem de um bonequinho sentado, né, naquela posição com as pernas cruzadinhas, trazendo a imagem que nos suscita a ideia de um homem. Mas é isso. Porque dentro da construção cristã, o que é que a gente tinha ainda dentro dessa visão, certo? Jesus era colocado, certo, como Pai, Filho e Espírito Santo. Depois juntaram Maria também no meio da história. Eu não estou criticando a forma deles lerem, não, porque cada um de nós vai ter uma forma de ler. É o que eu posso abstrair para mim a partir daí. Então, quando colocou isso, Jesus estava no patamar que era Deus. Então, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Então, Jesus e Deus é uma coisa só. E uma coisa que eu acho fantástico. Fantástico pelo seguinte, toda vez que alguém, certo, para fazer alguma coisa, pede para ser, ser exaltado, né, colocado em foco, significa que aquela pessoa está precisando mais do que o que está dando. Porque, na realidade, ela está fazendo uma troca. E não foi assim. Veja, quando a gente fala de humildade, e aí a gente lembra de falar de Jesus, é porque não foi isso. Ele se colocou como irmão. Irmão como semelhante. E ele ainda diz, se tiverdes fé, fará mais do que o que eu fiz. Então ele não se coloca como um Deus. Ele se coloca como um homem. Mas ao mesmo tempo, o que é que ele diz? Que tudo que aí há, você pode transformar. Porque é esse o convite que ele nos faz. Então, por isso, o Espiritismo me traz a ideia de um olhar libertador. Porque não vai descrever Jesus como Deus, vai descrever Jesus como um homem. E a partir daí, crer em Jesus é crer na possibilidade de evolução do humano, porque ele veio como nós viemos, surgiu como nós surgimos. E ele é uma luz lá na frente a nos dizer, venha, certo? Mas não é venha para eu lhe carregar. Porque isso é um outro viés também, certo? Que eu tenho que ser um seguidor de Jesus. Ele quer que você caminhe lado a lado com ele. Então, isso para mim muda. Porque no momento que ele diz que se eu tiver fé eu posso fazer muito mais, ele diz, não tem por que você ficar atrás, venha e caminhe junto. Só que ele nos chama para uma coisa interessante. Lá atrás, quando Jesus chega, né, e aí muitos andavam atrás dele, mãe é um negócio, né? Mãe é capaz de botar o filho nas costas e enfrentar a multidão para ganhar o autógrafo de alguém lá no meio da plateia. E outras coisas, falando de coisas fúteis mesmo. E outras coisas assim primorosas. A mãe pega os 2 filhos, chega a Jesus e diz, ó mestre, colocai meus filhos, um à tua direita, outro à tua esquerda. E ele pergunta, você sabe se eles têm condições de ficar à minha direita e à minha esquerda? Justamente porque não é mágico.
Então, o que é que eu estou imputando àquela pessoa para satisfazer os meus desejos? Não é assim que a vida caminha. A proposta dele não é essa. É que cada um se trabalhe para poder estar tanto à sua esquerda como à sua direita. Porque isso é algo que você atinge por integração de habilidades. A cada encarnação, vai mais um pouquinho de aprendizado. A cada encarnação, mais um pouquinho de aprendizado. Para a gente entender o que é isso, a vida não é uma reta, que é um traço de um ponto a outro. Ou como alguns vão dizer, não existe reta, mas só curvas com raio tendendo ao infinito. Não, não é ligação de dois pontos, como se a gente visse em um único plano. Imagine como se fossem múltiplos planos um acima do outro, e cada vez você passa no mesmo lugar em níveis diferentes. Para a gente entender isso, vamos entender o que é ser pai. Imagine o que é ser pai, certo? Há 100 anos atrás, 1900, e vá agora vendo como tem se transformado o que é ser pai. O que é ser pai no sentido tanto de estar cuidando do filho, como de estar sendo também o gestor ali da casa. Hoje, homens e mulheres dividem responsabilidades. Hoje, o pai que não é capaz de botar seu filhinho ali no colo e estar com ele na hora que ele está com agonia é visto como um ser estranho. Por quê? Porque isso é carinho, é estar junto. Antes, não. Você não ia ver nenhum deles com o filhinho ali no colo. Então, vai se atualizando. O que é se atualizando? É que vai adquirindo habilidades. Esse elemento paterno integrou a si elementos que também fazem parte do materno. O cuidado, sem destituir-se daquilo que é um elemento do paterno, que é um elemento normativo. Então, o que é que a gente vai notar? É que a vida, ela evolui ampliando, certo, as nossas possibilidades. Que na realidade não é ampliando, é nos permitindo ver as possibilidades latentes que somos todos nós. E aí, esse elemento do humano é justamente para isso. Para que a ideia que o Espiritismo traz é que eu não preciso ficar adorando a nada. E o não adorar a nada vai me fazer perguntar, afinal, que lei é essa? Porque quando vamos falar, então, do Espiritismo, não existe Espiritismo sem evento, o evento mediúnico, né? Ali presente, ele surge a partir justamente disso aí. E um dos eventos mediúnicos mais antigos que conhecemos é o que? O Decálogo, que lá Deus conversou com Moisés. E é ali que está escrito. A gente pergunta então, lei por quê? Aonde surge esse elemento é porque, saindo lá do Egito, precisava de quê? De regras, de normas, porque senão tudo ficava solto. Só que às vezes a gente não consegue valorizar isso. Quando eu falo do olhar cristão, e eu digo que o Espiritismo ampliou, eu repito o que já disseram, que o Espiritismo ampliou esse olhar. Em nenhum momento eu estou dizendo que o cristianismo, como é professado fora do Espiritismo, não presta, não serve, não. Pelo contrário. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que algo mais foi acrescentado. É isso que eu estou dizendo. Respeitando tudo que há, porque é isso que é, eu não vim destruir a lei. Porque quando a gente é adolescente, que eu acho que é o movimento do adolescente, que é muito interessante, é o seguinte, algo não presta, então destrói e constrói outro. Agora, veja só, como é que você faz isso com pessoas? Porque tudo que constrói, tudo que por ela foi construído, ela tem os inputs do que ela tem internamente. Você não apaga ninguém. Então, na nova construção, vai tudo ali de novo. Para a gente entender o que é isso, de maneira mais simples, um casamento. Eu sou casada com Joana, e aí a coisa não andou, e aí eu começo a botar defeitos nela, ela defeito em mim, o negócio degringola e vai embora, certo? E aí eu me caso com Maria. Quando eu me caso com Maria, eu já levei 50% do problema, que era o Fernando, que não se via no relacionamento com Joana, mas só culpava a Joana pelo não conseguir do relacionamento com ela. É esse abacaxi que Maria já recebe. Como é que transforma? Como é que muda? Agora, veja só, qual é a proposta que eu digo que é a luz que o Espiritismo traz? Eu estou com Joana. Somos espíritos imortais. Ou seja, se somos espíritos imortais, somos uma tábula rasa que dá para apagar e começar tudo de novo? Não. Então não vou dizer para ela, bem, esqueça tudo que aconteceu e agora será tudo novo. Porque isso, mais uma vez, é ilusão. Tá?
Então, se eu sei que somos espíritos imortais, eu não vou achar que ela é minha cara metade. Por quê? Espírito imortal significa que você já viveu várias vezes. Cada vez que você foi agregando uma coisa, agregando outra. Se ela fez um caminho, eu fiz outro, então não são metades complementares. São pessoas completamente diferentes, mas com muitas semelhanças. Então, veja que já começa então a diminuir a minha expectativa em cima dela. E as expectativas se fazem porque, lógico, há esse desejo de completude que é consigo e a gente projeta na relação com o outro. E eu começo a identificar como tal, a primeira coisa que eu tenho que imaginar é: não espere que a vida seja feita de ilusão. Eu cantando a desgrama, né? Mas, se não é ilusão, eu tenho que olhar para a Joana e aí ver o seguinte: poxa, são expectativas que eu estou lançando nela. Agora, a primeira pergunta é: para que isso aconteça, o que é que eu preciso fazer? Porque é assim, nós vivemos de expectativas, de nossos sonhos, mas nós nunca nos perguntamos o que eu preciso fazer para que isso se torne realidade. A gente quer que o outro faça a mágica daquilo acontecer. E quando não acontece, a gente vai culpar a pobre da Joana. Casa com Maria, depois vai ser a pobre da Maria. Aí depois é o seguinte: radicalizei, agora eu vou casar com Zezinho, certo? Radicalizei, não deu certo, essas mulheres são problemáticas. E vai dar certo? Também não. Porque todo casal é a junção de pares também opostos. Da possibilidade de eu aprender com a minha antítese, com quem está do outro lado. Então, essa é a desconstrução que é feita. É que não há milagre. Não há milagre. Então, há construções. E essa construção, ela se propõe lhe fazendo um convite a caminhar lado a lado com ele. E aí a gente vai entender uma coisa que a gente ainda não entende um pouquinho nesse país. Qual o sentido de lei? Porque aqui tem lei que pega e lei que não pega. Mas para não falar de país, vamos olhar para dentro de casa. A gente tem a mesma coisa. Lei que pega, lei que não pega. Menino, não faça, e ele faz. Ou o contrário, chega em casa e aí a filha estava lá se agarrando com o namorado no sofá da sala. E aí ele, como pai, vai resolver o problema, né? Tira o sofá. Que é outro hábito nosso. Então, não aprendemos a buscar fazer a proposta que é a proposta que o Espiritismo traz. Vamos olhar para a essência daquilo que está sendo veiculado conosco. E aí, quando a gente vai perguntar em leis, por que é necessário? Veja só, é necessário porque a gente é um pouquinho representado por essa imagem das duas máscaras, certo? A gente parece uma coisa e faz outra. Ou então jura de pé junto não fazer uma coisa e olha a gente fazendo do mesmo jeito. Uma certa dualidade, alguns elementos de dicotomia. Isso faz parte da gente. E é justamente para enfrentar isso, veja só naquela época: não desejais a mulher do vosso próximo. Por quê? Era uma das maiores causas de briga. Um desejava lá a mulher do outro e aí o pau quebrava. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Por quê? Porque justamente levava a desagregação, que é aquela fofoca, a fofoca fraterna. Cada um que conta acrescenta alguma coisa. A questão da fofoca não é você falar o que está ali acontecendo. Uma das coisas, por exemplo, às vezes, a posição de coordenador do trabalho mediúnico aqui, às vezes alguém vem e me traz uma questão. Porque tal reunião está assim, 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 e ele é trabalhador da reunião. Aí a primeira pergunta que eu faço assim: você já conversou com o seu coordenador? Diz para ele o que é que está acontecendo, qual é a sua impressão, o que é que você acha? Não. E o que é que você está fazendo para que isso possa ser resolvido? Porque às vezes a discussão fulano vem uma reunião sim, outra não, falta. Fulano chegou com bafo de cigarro, fulano estava com a roupa muito curta, certo? Ou fulano disse alguns palavrões. Estou colocando coisas assim comuns. Mas veja só, isso precisa que o coordenador vá e resolva? Ou se eu estou aqui trabalhando e isso é um grupo de trabalho comum, eu vou dizer: velho, o decote pegou, porque na hora que você vai atender, o paciente está olhando, ele não sabe se presta atenção uma coisa ou a outra. Eu posso dizer: bicho, eu achei que você estava com cheiro de cigarro. O que foi que teve? Porque a gente sabe que essas coisas não são legais, porque são vícios. Então, é preciso que eu me veja não apenas como um participante para criticar. Eu preciso ser um participante para contribuir.
E isso que eu estou citando da mediúnica é algo que, quando a gente fala em leis, é o nosso país. Eu estou criticando o que estão fazendo, mas não olho o que eu estou fazendo. O que é que eu estou fazendo para que minha filha entenda que a história não é passar pela blitz, ou seja, que a história é olhar no Waze se está tendo blitz, para eu não passar pelo lugar porque tomei umas 4. Ou seja, o que é que eu estou ensinando? Porque isso que eu citei da reunião é o que a gente tem que expandir. E aí a gente vai ver, não roubeis, levar lá o que é dos outros, certo? Porque dava muito problema, e o outro é, não matarás. Esse que eu coloquei agora tem uma coisa fantástica, né? O não matarás, mas a quem? Porque o pessoal na época era meio duro mesmo. Depois dessa passagem aí, tem uma discussão entre eles lá, que uma parte é banida e nego, certo? Não matarás o seu irmão, aquele que congrega ali junto com você, dentro da mesma ideia, da mesma crença. Aí ele vai, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Que isso eu acho algo ainda interessante, que veja que são coisas lá antigas, e se a gente cumprisse, rapaz, melhorava muito, muitas das coisas que a gente tem. Então, não se sabe valorizar pai e mãe, não. Pai e mãe viram entulho a partir de uma certa idade. Vira entulho. Ou seja, você não consegue enxergar mais ali aquela pessoa que passou por vários bocados para que você estivesse ali. Ah, mas tem pai e tem mãe que não presta. Tem mesmo. E pai e mãe que não presta, que recebe do filho a agressão, é porque quem não presta recebeu no seio também quem não presta. Porque quando a gente vai olhar a ideia de que não há milagre e que somos espíritos imortais, o que é que ela está dizendo? Que aquela pessoa não pode me dar o que ela não tem. Então eu não devo estar cobrando dela o que ela não me deu. Eu preciso cultivar em mim para que eu tenha para dar, inclusive para ela. Inclusive para ela ou para ele. Quando eu digo não vai morrer sozinho mesmo, acabado lá no leito do Hospital Santa Isabel, eu estou ensinando a meu filho que, frente às coisas que ele olha para mim, não concorda e discorda de mim, que por eu não concordar e fazer o que ele quer, eu também mereço ficar lá do mesmo jeito. Então, a gente precisa pensar um pouco como estamos tratando os nossos, porque estamos ensinando na nossa forma de tratar como nós vamos ser tratados. Então, há necessidade de valorizar para que a gente, então, possa entender o que é não pronunciareis o nome de Deus em vão. Vamos colocar Deus como sagrado, tá? Porque o que adianta eu entrar aqui de mãozinhas juntas, na igreja, onde quer que seja que se fale do sagrado, se no meu dia a dia eu nego tudo isso? Se no meu dia a dia eu nego tudo isso, pai e mãe para mim é entulho. É entulho. A mulher do outro, se me interessar, ótimo. Se eu puder roubar, certo? Por que não? Sou mecânico, o cara veio, só que o carro dele era aquela Land Rover. O problema, porque ele não tinha nenhum outro para atender na hora, foi eu cobro 3 vezes o preço. Como roubo, de fato. Porque o meu trabalho não era aquele preço. Ou ao contrário, não tinha problema. Era só apertar uma coisa simples e aí eu cobro como se tivesse trocado tudo aquilo. E por aí vai. Então, a gente começa a precisar perceber que o que é pronunciar o nome de Deus em vão? É essa ideia de conexão com o sagrado, de que o sagrado só existe para satisfazer as minhas necessidades. Eu não sei me fazer o sagrado na execução daquilo que é a necessidade do outro. Então, eu só sei fazer para mim. E aí, amarás a teu Deus sobre todas as coisas. Só que veja o seguinte, Deus está em tudo. Então, ame a todas as coisas. E aí, quando a gente fala ame a todas as coisas, que parece uma coisa simples, né? Não mata a formiguinha, certo? Deixa a barata, que a bichinha também é ser de Deus. É difícil, a barata é difícil. É difícil, mas a gente ainda faz. Agora, teve uma reportagem, há uns meses atrás, foi no ano passado, sobre um presídio lá na região norte, aonde os presos, eles fizeram um trabalho de humanização, aonde ensinaram os presos, um a fazer massagem no outro.
eles saem e fazem, passam temporadas em áreas lá da região, né? Fazendo visita à natureza, fazendo aquela integração lá com a natureza, fazem meditação, mantras. Isso foi passado na televisão. E olha só como a nossa sociedade ela é mordaz. Pegaram a mãe, da qual os 2 filhos tinham sido assassinados por um daqueles que estavam lá, e perguntou a ela como é que ela se sentia vendo eles naquela mordomia, entre aspas, e ela na vida que estava levando. E lógico, ela foi descrever o quê? Que era um absurdo, que aquilo. Então, a questão que é amarás a Deus sobre todas as coisas, você consegue olhar para o outro com amor? Não, o presidiário tem que estar mais assim mesmo, em cadeias superlotadas, certo? E pronto. Ah, mas ele recebe um auxílio. Uma outra reportagem que saiu agora, de uma calamidade que teve aí no presídio, em Brasília, não sei se foi em Brasília, né? Que mataram vários. Manaus. E aí, as famílias estavam pedindo para receber lá a indenização e seria agilizado para receber em 30 dias, né? Então, veja só, a coisa foi, eu não sou bandido, eu não recebo em 30 dias, por que é que ele tem que receber? Então, a nossa questão é que nós não sabemos lutar pelos nossos direitos, mas nos levantamos prontamente a lutar para criticar quando alguém tem algum direito. Assim a gente não muda. Era para fazer esse movimento todo exigindo o seu direito. Mas porque o outro é pior do que eu. Mas Deus também está ali. Não é que ele tem que ter privilégio, é que isso tem que ser um direito nosso. Aí ele vai ser mais um dentro disso. Mas é mais fácil fazer o seguinte, que ele não tenha, porque eu também não tenho. Então, para a gente olhar isso, é porque essa ideia da gente buscar, certo, a visão do sagrado como algo que ilumina, o sagrado só ilumina se ele me conseguir fazer com que eu enxergue esse sagrado no outro. E aí é a vinda de Jesus. Jesus foi uma coisa assim fantástica. Ele, quando chega, ele vai falar o quê? Com as criancinhas. E vai dizer, quem não for como a criança não entrará no reino dos céus. Porque a criança é aquela coisa linda que sonha. Eu estou com minha filha de 9 anos, estou brincando que realmente estou em Itacimirim, né? E aí ela adora o mar. Então ela começa a contar história, ela fantasia aquilo tudo. Cada dia que acorda é uma expectativa. A gente dá, mas isso é coisa de criança. Não. É porque você precisa dar espaço à sua criança. Porque você simplesmente encarcerou ela como quem bota um passarinho dentro de uma gaiola. Porque é esta criança que a gente vai chamar de criança divina, é que é o seu potencial, certo? De gerar os seus sonhos, acreditar nos seus sonhos, lutar por eles. Que é isso que a criança faz. Porque senão você se cristaliza. Para a gente entender o que é se cristalizar, é você ler um romance há 30 anos atrás, certo? Escrava Isaura. E hoje, 30 anos depois, você lê o mesmo romance e quer enxergar do mesmo jeito que estava antes. Ou enxerguei a mesma coisa. Nada é a mesma coisa. Porque nesses 30 anos você se modificou. Então, se você modificou, a sua interpretação vai modificar. Mas isso é lógico. Sim, mas olha a lógica que eu estou querendo agora. Se você entende que você é a pessoa de hoje, que há 2 anos atrás leu algo, e hoje, se você for ler, muda, porque essa pessoa que é você, a lente que está enxergando aquilo, agregou coisas assim. Por que é que alimenta o desespero? Porque uma coisa, quando às vezes eu entro aqui que eu vou fazer a palestra, principalmente no Evangelho, porque a imagem de Jesus para mim me suscita a imagem do acolhimento, que é como ele está fazendo ali com as crianças. E como se falar de julgamento, de ter saído do Éden da ignorância, né? E ter nisso acolhimento, e não uma agulha a alfinetar, certo? As pessoas. Alfinetar é necessário, porque senão a gente fica naquela posição cômoda. E justamente é sair dessa cristalização. É a gente poder perceber que nada é definitivo. Tudo passa. Então, se tudo se transforma, por pior que seja a sua situação, hoje, abra seu coração. Busque se conectar com essa energia maravilhosa que há aqui, que não é dos desencarnados, não, é de vocês encarnados. Porque para estar aqui num sábado,
todos juntos com a mesma intenção de buscar se clarear, buscar entender, vocês geram uma energia positiva fantástica, maior do que quem aqui vos fala, seja quem for que aqui esteja. Por isso que Jesus disse, quando houver dois falando o nome dele, ele ali está. Vamos entender Jesus como essa força de transformação, porque quando vocês estão ali falando sobre algo que é essa energia de transformação e de mudança, vocês estão potencialmente ativando a vocês. Então, é uma coisa fantástica, porque é esse elemento. Então, não ache que a sua situação está no fundo do poço, porque para o espírito não há fundo de poço. Por quê? Porque ele é imortal. E aí vai se encaixar no que o Cristo disse, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, se dê uma nova oportunidade. Se dê uma nova oportunidade. Traga aquele sonho que ficou esquecido, ou faça um novo e vá adiante. Ah, mas aí a minha mulher acaba, o meu filho acaba. Você está fazendo sonho para os outros. Faça para você. Eu estou com uma pessoa que trabalhou conosco, e eu acho interessante, ela trabalhava como diarista, né? E ela fez assim, ela me explicando, doutor, tem algo que me faz muito bem. Uma vez por mês, ou então a cada 2 meses, eu dou uma tarde ou um dia meu, num orfanato, num centro de drogados, um orfanato, um centro de drogados e um negócio de idoso, um asilo de idosos. Naquele dia ela vai e se doa ali por completo. Aí se pinta de palhaço, faz aquela atividade naquele dia. Ela diz, eu venho renovada. E aquilo me dá gás para continuar os outros dias. Porque justamente é esse elemento. Às vezes a gente se distancia tanto do outro, que a gente vai viver aquele isolamento, aquela depressão, certo? Que acha que a vida não tem mais jeito, a vida não tem mais sentido. E Jesus olhava diferente, porque esse olhar dele como criancinha é o olhar que diz que ele vai falar do quê? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, é essa capacidade de nos juntarmos para perceber a conexão que existe de um para com o outro. Porque essa conexão não se faz porque eu quero, alguém quer não, é a vida. A vida é conexão. Estamos todos conectados. E vamos entender isso melhor nesse filme. Não sei se dá para reconhecer os personagens, mas é um filme fantástico, porque a gente fica procurando dons para fazermos coisas mirabolantes. Se eu ganhar na Mega Sena da virada, vou construir o Lar dos Idosos da Fundação La Harmonia, certo? Ou então o contrário, né? Se eu for aquele médio igual a Arigó, vou curar todo mundo que vier para mim. E a gente esquece que a vida não é assim. Por isso que a proposta do Espiritismo ela é diferente, ela clareia o olhar. É que tem um outro filme que eu não coloquei aí, que é, A Espera de um Milagre. Que é um filme interessante. Um personagem que ele tem o dom da cura. Só que ele é preso como sendo o causador de um crime que na realidade ele não causou. E transcorre mostrando o dom da cura dele e a dor dele de estar nesse mundo. Porque ele não consegue se encaixar nesse mundo, certo? Porque esse mundo nosso, ele é áspero, ele é ácido. Se você olha para cada coisa, certo? O pai que queimou os filhos e a mulher, certo? Agora a questão é assim, para onde você olha? Será que a vida é isso? Porque aí, o que eu achei interessante nesse filme é que ele vai mostrar uma outra coisa. Não precisa de nenhum dom especial. O nome do filme é A Corrente do Bem. O que é que ele fazia? Ele fazia algo a alguém. Quando alguém ia retribuir para ele, ele dizia, não faça para mim. Faça para mais 3 pessoas. E também não aceite dela nenhuma devolutiva. Peça para que ela faça a mais 3 pessoas. E a coisa fantástica que eu acho, porque eu acho a morte algo fantástico. Para mim a morte, ela é interessantíssima. É o final dos 2 filmes. Os 2 têm morte. Agora veja quantas pessoas, quanta comiseração, certo? Que esse olhar de se ver na imagem do outro está presente nesse filme e o que está presente no outro filme, que é A Espera de um Milagre. Não é um dom que modifica a vida.
Não é um dom que faz com que você vá transformar tudo. Não. É esse trabalho de formiguinha que você tem que se colocar como proposta para si mesmo. Então, amai-vos uns aos outros, para mim, está expresso no filme A Corrente do Bem. Só que vejam só, a maioria de nós está como essa imagem está aí mostrando, ainda de olhos vendados, esperando entrar pelaquela porta e receber a iluminação mágica. Ganhar um passe e receber a iluminação mágica. Nascer aquele filho que tanto deseja e receber a iluminação mágica. Receber uma mensagem da mãe que já morreu, ou do filho que já morreu, e ganhar a iluminação mágica. Não há magia, porque não há milagre. Agora, você pode tirar a venda e entender que tudo vale a pena quando a mente não é pequena. E aí você vai começar a ver de uma outra forma, buscando perceber que você precisa enxergar, certo? Além dessa casca. Quando eu digo além dessa casca, é a construção da vida como se ela fosse só essa vida que você está vivendo. E aí você vai começar a entender o sentido de lei. Quando a gente perguntou que lei era aquela, é a necessidade de você ampliar essa consciência. Então, o exercício do harmonia é o exercício a lhe convidar a ampliar essa consciência. Por isso que nós temos 4 mediúnicas e nós temos 10 ciclos de estudo. 10 ciclos de estudo. Temos muito mais espaço de estudo do que espaço propriamente dito da reunião mediúnica em si. Não é para desvalorizar, não. Lembre, Kardec disse, amai-vos e instruí-vos. Ou seja, sair do Éden da inconsciência. E aí vamos entender que ampliar essa consciência é se assumir enquanto espírito. Entender que é mais do que essa encarnação que você está vivendo. Não se apequene. Não se apequene. E aí você vai entender que essa encarnação, como é que ela é representada? Você diz, eu sou Fernando, meio barrigudinho, pai de 2 meninas, certo? Médico, trabalhador do centro. Tudo isso é o que a gente vai estar chamando de ego, ou seja, aquilo com que eu me identifico. É essa encarnação, é esse momento meu. E essa estrutura é uma forma de expressão, certo? Do meu espírito. Mas eu vou entender que isso vai acessar tudo que eu lembro, que está na consciência. Por isso que eu vou dizer que eu sou isso, eu sou aquilo. Agora, eu começo a entender que é mais do que isso. É o que a gente vai chamar de persona. Porque é o seguinte, Fernando médico é um. Fernando aqui, no trabalho, é um outro Fernando. Fernando com minhas filhas é um outro Fernando. E Fernando com Dona Iracema, que é minha mãe, é um outro Fernando. Por quê? Mas aí não, você está falseando, cada hora você é uma coisa. Não. Como eu estou com minha mãe, certo? A posição da relação filial. Quando eu estou com meu filho, minha filha, a relação paternal. Quando eu estou com o meu paciente, eu estou ali dentro de uma relação de acolhimento enquanto profissional que foi solicitado e buscaram para aquilo. Então, eu preciso entender que é mais do que isso. E eu vou entender que aparece uma coisa que a gente vai chamar de inconsciente, coisas que eu não sei e existem em mim. Aquilo que você pergunta, como é que eu fui capaz de fazer isso? E de fato você fez. E aí vamos entender que o que eu não sei é o que a gente vai chamar de sombra. Tudo aquilo que está escondido. Tanto coisas boas como coisas ruins. Por isso a vida é um eterno revelar-se. Por isso nós somos um mar de possibilidades, que tem tanta coisa aí dentro, de bela e de bonita, e que você ainda não soube colocar para fora. Ah, Fernando, mas pode ser doloroso, negro. Mas a gente aprende com erros e acertos. Sempre aprende. E aí a gente vai entender que essa busca desse contínuo aprendizado, como ampliação da consciência, é que vai fazer com que cada vez mais eu conscientemente, porque o ego gera a consciência, eu vá entendendo, integrando esses elementos, para que então eu, enquanto essência, que é o que a gente vai estar configurando com essa imagem, vá me percebendo o que sou. Espírito imortal, com várias variáveis, várias possibilidades, mas que, quando me coloco frente à revolta, me vendo como imortal, eu começo a entender que tudo passa. E aí eu passo a entender o que é caridade. Que eu tenho que ser caridoso para comigo e ser caridoso para com o outro. Quando eu começo a olhar as amarguras, eu vou entender que para a amargura o remédio é fraternidade. Porque eu não posso esperar
que caia do céu a transformação. Eu tenho que ser esse Deus de transformação na vida do outro. É quando minha filha apronta e aí ela vem cabisbaixa, porque deu errado, estuqueou a perna, ralou o joelho, está sangrando, porque eu tinha dito a ela que não fosse brincar com skate, em vez de eu dizer, tá vendo? Eu não disse? Eu digo, o que foi que teve? Está doendo, vamos cuidar? Mas, Fernando, você tinha razão. Tinha sim, mas eu podia não ter razão. Como eu não tive, hipoteticamente, naquela história do filho que queria ser professor primário. Eu estava aniquilando Roberto Freire, que poderia vir depois. Então, a gente precisa entender isso para que a gente entenda qual o sentido de fraternidade. E aí vamos entender agora que desencarnados não é nada de especial, é gente como a gente, só que fora do corpo e que interage conosco a todo momento. Agora, o que nós fazemos na nossa vida é que vai determinando o padrão de energia que os atrai. Tanto com a possibilidade de aprendermos e de ensinarmos, como com a possibilidade de nos prejudicar. Só que, como já dizia um velho amigo, tudo aquilo que não me destrói, me fortalece. Como eu sou imortal, certo? Tudo aquilo pelo que eu passo me fortalece. E aí tem todo sentido, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E aí então vamos entender que o perdão, que é o centro da oração que Jesus nos ensina, é a forma de lidar com tudo isso. Porque o perdão lhe permite então retornar quantas vezes? Inúmeras vezes, se dando sempre a nova oportunidade. Mas, Fernando, outra vida? Sim, amanhã de manhã. Se você não conseguir fazer a partir de agora, se dê outra oportunidade. Não é possível voltar atrás e refazer o que você já andou, mas é possível com tudo que você aprendeu, com seus erros e também seus acertos, começar agora e fazer um novo fim. E aí então nós vamos entender que a luz que tanto buscamos, que quando a gente olha a grande cruz que carregamos, que o viver é isso, ele precisa ganhar tonalidade, porque a vida só é triste, amargurosa, ácida, quando a gente não consegue dar cor. E quando a gente dá cor na vida, é quando a gente encontra o reino dos céus. O reino dos céus é essa energia capaz de dar cor na vida, dar sentido à sua vida, dar sentido à sua trajetória. E aí ele vai descrever o reino dos céus como o fermento que faz com que o pão cresça, como a semeadura, que ele põe a semente e vai colocando, que vai descrever que o colocou na terra, na areia, na pedra e na terra firme. Veja, não é uma coisa, é um movimento. Assim como o fermento, também, você não identifica ele no pão depois que o pão está pronto. E ele vai dizer que é o grão de mostarda. E, para mim, eu acho muito interessante, porque ele vai pegar o grão de mostarda, um dos menores grãos, e aí ele diz o que? Plante, regue a cada dia, crescerá a árvore, e essa árvore frondosa vai lhe dar a sombra no momento que você necessite. Então, a partir daí vai nos dizer que o reino dos céus está onde? Está na interação, em você olhar para o outro e ver no outro também alguém como você. Aonde você olha para o outro e entende que aquela é a trajetória dele, e tudo que você programar para você tem que partir do que você descreva como sua trajetória, você planeje como sua trajetória. Se o outro se colocar em parceria, ótimo. Se não for, seja paciente. Jesus está esperando que a gente alcance o mesmo nível dele há algum tempo. Talvez só em outra encarnação aquela ali alcance, ou aquele ali alcance, mas faça a sua jornada e deixe ele fazer a dele, porque talvez que não esteja ao nível dele, seja você. E você seja aquele elemento que você está precisando. E aí então você entenda que não somos corpos a falar de uma vida espiritual, mas somos espíritos vivendo uma vida corporal. Então entenda que quem você se designa como você é passageiro. E aí busque aqui um ar para você, bens e valores que a ferrugem não destrói, a traça não destrói, que é esse da tolerância, da compaixão, da caridade, de se perdoar, entender que erra e a partir dali você aprende, buscar, fazer diferente, porque você é um espírito e esse espírito imortal é esta luz
que dá a vida, tudo que nós vemos. E aí então vamos entender que esse Espírito, ele nos convida a ver a trajetória de uma outra forma. Porque às vezes nós fazemos a trajetória com base naquilo ali, ó, cobiçando tudo que o outro tem. Ou seja, eu quero estar, então, como aquele preso que foi morto, porque minha família vai receber a indenização mais cedo. Lógico que eu estou polarizando aqui para fazer o impacto da ideia, né? Em vez de fazer o seguinte, vamos brigar para que isso seja direito de todos. Então, a gente deseja o que é do outro. Então, a ideia é não cobice. Porque, então, aquela imagem do sagrado que você está fazendo, que era aquela carinha branquinha, é só da boca para fora. Porque o que está lá dentro ainda está, de fato, muito carregado de coisas que precisam transformar. Que isso é lindo quando está aqui no centro. E a gente vai entender que essa trajetória não é de escuridão, é sempre de luz. O incessante desejo do melhor. E que impele a busca dos meios de melhorar a sua posição, que nos leva a que você é hoje. Porque se você acha que hoje não é boa coisa, imagine antes. Quer saber que era antes? Se imagine 10% pior. Então, nós vamos começar a entender que quando Jesus disse, foi por você, ele está simplesmente nos chamando a atentar para a ideia de que não é voltar ao tempo dele, é fazer as coisas no seu tempo. Homens que no seu tempo doaram de si, estão mudando o que a gente tem de história. Homens e mulheres que, dessa mesma forma, trazem Jesus na sua mensagem, nas suas atitudes, na sua forma de ser. E a grande pergunta agora é, e você? Deixe de ficar adorando ídolos. Veja em você o Jesus que você espera que lhe alcance. Seja você o Jesus que você quer que alcance o outro. E aí então você começa a perceber que a proposta de Jesus é que você veja ele em você. Construa. Construa esse homem maravilhoso que nos suscita a ideia de uma caminhada, que é uma caminhada aonde começa dentro de casa. E aí você pode olhar para dentro de casa, e dentro de casa você entender o que Assis diz. Fazei-me instrumento de vossa paz. Ou seja, quando o pau quebra em casa, não entre no ódio não, leve amor. Quando um está lá brigando com o outro, aprenda a lidar com o perdão. Quando está na discórdia lá, certo? Aprenda a levar união. Quando está na dúvida, desconfiando, ciumando, leve a fé. Quando houver erro, o outro realmente pisou na casca da banana, leve a verdade do perdão. Quando houver desespero, leve esperança. Quando houver tristeza, leve alegria. Quando houver trevas, leve a luz. Porque procure mais consolar do que ser consolado, que você quer que ela ou ele lhe console. Compreender do que ser compreendido, que você quer que ela ou ele lhe compreenda. Amar que ser amado, que você quer que ela ou ele lhe ame. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ou seja, você vai morrer. E do outro lado, você fora do corpo vai ver quantas oportunidades você perdeu e poderia ter aproveitado. Não chore por elas, comece a construí-las a partir de agora. E aí então, você vai entender por que Jesus está na imagem da família e por que Jesus disse que todos eram seus irmãos, porque essa família é o país, é o mundo. Então, o convite é que você deixe esse Jesus resplandecer em você. Então, que a paz do Mestre se faça em nossos corações, nos ensinando a ser mais irmãos. E assim, em vez de destruir a lei, a gente faça com que ela se concretize, a lei do amor.